Boa noite, então, irmãs. Que prazer imenso estar novamente nessa reunião, nessa live que tem trazido tanta alegria e satisfação para nós. É um dia que a gente espera, eu espero, não sei vocês, mas eu espero e espero com bastante ansiedade, porque o Senhor realmente tem sido tão bondoso, tem nos abençoado tanto, temos aprendido tanto, irmãs. Eu, particularmente, tenho aprendido muito, muito, ou estudando a palavra para transmiti-la a vocês, ou ouvindo aquilo que as minhas irmãs têm estudado para transmitir a nós também. Que o Senhor nos abençoe, então, nesta noite, que seja mais uma noite de muito aprendizado. Eu estava pensando, né, nos cânticos que nós iríamos entoar ao Senhor nessa noite. E pensando no tema da mensagem, né, que a Ana vai falar hoje sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu fiquei pensando, o que a gente poderia cantar pensando nisso? O cântico que nós vamos começar a nossa reunião nessa noite é um corinho, e ele diz o seguinte, no finalzinho de uma das estrofes, com sua mão me segura e me dá consolo e paz, porque Deus é bom demais. Como é bom nós sabermos que temos tido tanta dificuldade em colocar em prática nas nossas vidas essas virtudes, né, que o fruto do Espírito tem desenvolvido em nós. Mas nós sabemos que podemos contar com a ajuda de um Deus que é bom, e Ele vai nos ajudar, se nós assim quisermos, a colocar o fruto do Espírito em prática na nossa vida. Então, agora nós vamos ouvir, porque nós fizemos o seguinte, nós arrumamos um sexteto aqui, que gravou os cânticos que serão apresentados, então, que nós vamos cantar. Então, hoje não vai ser cântico ao vivo, nós vamos ouvir e cantar com o grupo, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar, então, a apresentação desse cântico. Então, Deus é bom demais. As angústias e aflições ficam pra trás.
Então, que coisa boa, né? A gente poder louvar o Senhor assim, né? Como família. Eu tinha um sonho, falava, eu queria um dia poder cantar todo mundo junto na live. A gente tentou fazer isso ao vivo, mas não ficou muito bom. Aí a gente resolveu gravar. Bom, ficou mais ou menos, mas acho que deu para a gente cantar e louvar o Senhor com esse cântico tão belo, né? O próximo, antes da gente cantar mais um hino, eu queria chamar a Fátima. Fátima, você podia abrir o seu, ativar os seus. Ops, espera aí, só um pouquinho. Só um minutinho. Não. Cadê a Fátima? Fátima, você pode orar para a gente? Fazer uma oração? Posso? Sou eu? Isso, você mesma. Vamos Às orar agradecendo ao Senhor por esse privilégio? Acho que Posso sim. vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos realmente tão agradecidas, Senhor, por mais esse dia e por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome e também ansiosa de ouvir a Tua palavra. Como a Rosana diz no começo, ela fica ansiosa o dia todo e querendo que chegue logo o horário de nós nos encontrarmos. Realmente é assim mesmo. A gente tem esse desejo muito grande desde a terça de manhã, de chegarmos agora e estarmos aqui reunidos em volta dessa sala, cada uma no seu lugar, mas com o único propósito de ouvir a tua palavra, de manter essa comunhão tão gostosa umas com as outras e principalmente contigo, que é o nosso Senhor e Salvador. Ó Pai amado, nós temos que te agradecer muito por esse ano que está se findando, mas que quantas bênçãos nós recebemos, Senhor, de Ti, cada dia desse ano que passou. Cada detalhe da nossa vida, o Senhor cuidou. O Senhor esteve conosco nos momentos difíceis, nos momentos bons, alegres e mais sempre nos ajudando, nos orientando, renovando as nossas forças para que nós enfrentamos cada dia junto contigo. Pai amado, agradecemos por toda essa equipe tão maravilhosa que coloca esse programa no ar, essa live todas as terças, Pai. Que continue assim no próximo ano. É o que nós desejamos, Pai. Continuarmos, mesmo que temos os nossos cultos presenciais, mas quanto bem está fazendo para nós assistirmos essas lives na segunda, na terça. Ó Pai, obrigada por esse privilégio. Entregamos a nossa querida irmã Ana nas tuas mãos, que vai falar a tua palavra. Que o Senhor use-a conforme sua vontade e que nós possamos sair daqui dessa sala com os nossos corações aquecidos por ter ouvido a tua palavra e colocarmos em prática nas nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. O próximo hino que nós vamos cantar, o 298, ele diz o seguinte: pura, sim, mais pura quero a mente ter, gozo, sim, mais gozo possa eu conhecer. Ó Jesus bendito, ouve esta oração, pois a ti pertence o meu coração. Vamos então entoar esse hino 298 para em louvor ao Senhor, então?
Pois é, que letra linda, né? Eu estava comentando aqui com a Dorcas e com a dona Damares, que hino lindo, que letra profunda, que esse seja realmente o desejo do nosso coração, né? Muitas vezes a gente canta e não pensa naquilo que nós estamos cantando, e assim a gente canta algumas mentiras, né? Mas que seja real e verdadeiro esse desejo do nosso coração, né? De ter a nossa mente pura, de viver uma vida realmente de valor e que agrada o nosso Deus. Nós vamos agora também ouvir um hino baseado no Salmo 142, que fala sobre oração, né? Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, acima de tudo, para que Ele nos ajude a termos essa liberdade diante do Senhor, especialmente no que diz respeito a colocar em prática tudo que nós temos aprendido durante esse mês a respeito do fruto do Espírito Santo. Irmãs, não é fácil. Não é fácil. Né? Às vezes, quando nós estamos estudando, parece tão fácil pôr aquelas coisas em prática, mas não é fácil. Mas nós temos um recurso precioso, que é a palavra de Deus e que é a oração. Né? O Senhor pode nos ajudar, se assim nós clamarmos a Ele, né? Nos momentos difíceis, de dificuldade. Vamos ouvir, então, esse hino baseado no Salmo 142? Diante dele a queixar meu estou.
Pois é. Depois desse louvor, o que nos resta fazer a não ser clamar ao Senhor, não é verdade? Marilane, você poderia fazer essa oração, então, pedindo as bênçãos de Deus, especialmente sobre a tia Ana, que vai trazer a mensagem, então, essa noite? Posso sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntas aqui com as tuas servas, Senhor, para aprendermos mais de ti. Muito obrigado, Senhor, por esses cânticos maravilhosos que já ouvimos, Senhor. E agora, Senhor, a tua palavra que será trazida pela tua serva, pela tia Ana, que o Senhor possa estar abençoando a ela. Sabemos que o Senhor já preparou e ela agora vai estar transmitindo para nós, nos trazendo uma instrução. Que o Senhor possa estar abençoando a ela e também abençoando os nossos corações, que possamos estar atentas para ouvirmos, aprendermos e colocarmos em prática em nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada irmã aqui presente, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos aguardando em tudo. Pois tudo te pedimos, te agradecemos, no nosso nome, mas sendo o nome santo e adorável do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, então, Marilane. Obrigada, dona Damares, Dorcas, o Erison, Ricardo, Davi, pela ajuda na parte de louvor hoje. E tia Ana, agora é contigo, querida. Então, tudo bem? É sempre, né, como eu digo, sempre uma alegria muito grande estar junto com vocês. E como já foi dito várias vezes, né, nós só podemos louvar a Deus pelo que Ele tem feito por nós nesses dias difíceis, né, que todos temos passado, que o mundo inteiro tem passado, né. E hoje, então, nós vamos dar continuidade num estudo que já foi começado, né, há 2 semanas. Tanto a Rosana quanto a Dorcas já tiveram a oportunidade de falar sobre parte desse fruto do Espírito, né? E hoje nós devemos ver os últimos 3. Como já foi dito, esses últimos 3 têm a ver com o domínio do nosso próprio eu, e é verdade, né? São partes do fruto do Espírito que realmente nos ajudam na nossa vida individual, né? Particular. No primeiro estudo, a Rosana deixou bem claro, né, o motivo dessa carta, o motivo de Paulo escrever essa carta e a razão pela qual ele escreveu. E, na verdade, é um livro, assim, é uma carta, né, digamos, bem séria. Geralmente, Paulo, no início das suas cartas, ele sempre elogiava algum aspecto das igrejas ou das pessoas para quem ele escrevia, mas no caso de Gálatas, não. Ele, depois que ele faz a apresentação, ele já entra direto, mostrando toda a sua surpresa, né? Ele já começa no capítulo 1 mesmo, ele já começa assim: admira-me que vocês estão passando, né, tão depressa daquele evangelho que vocês conheceram. Ou seja, ele estava decepcionado com eles, né? Estava assustado, preocupado com eles. E é uma carta que tem bastante recriminação, bastante repreensão, mas, ao mesmo tempo, é uma carta que tem muito ensino, muitas verdades preciosas que trazem ensinos também muito importantes e preciosos para nós. Antes de continuarmos, vamos ler mais uma vez o trecho básico, né, que fala do fruto do Espírito, Gálatas 5, começando no versículo 16. Paulo diz então a eles: digo, porém, isso depois que eu já tinha falado bastante coisas, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É uma luta, né? Como a Rosana acabou de dizer, não é uma coisa fácil. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Agora, pulando para o versículo 22, que ele faz a lista do fruto da carne, mas esse não nos interessa. Vamos para o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né, que a Rosana comentou, longanimidade, benignidade, bondade, que a Dorcas comentou, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que nós vamos ver hoje, então. Como eu estava dizendo, né, essa carta aos Gálatas é uma carta, em muitos aspectos, uma carta dura. Por outro lado, tem também ensinos e experiências do apóstolo, também muito importantes. No capítulo 2, quase no começo da carta, Paulo dá o seu testemunho, e ele explica por que e como ele conseguia andar no Espírito, né, que é o que ele está insistindo para os Gálatas que também fizessem. No final do versículo 19b, ele diz, estou crucificado com Cristo. Esse era o segredo, né? Paulo havia declarado a sentença de morte à sua própria pessoa, ao seu velho eu, né? Vocês lembram quando o Senhor Jesus estava aqui, conversando com seus discípulos um dia, ou nem só com os discípulos, mas com aqueles que estavam ouvindo, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não era uma imposição, não era uma ordem, era um convite, se alguém quer, se alguém quiser. E ele diz, tome a sua cruz. E o que significa, então, essa cruz, né? Às vezes a gente pensa que a cruz é uma situação muito difícil, que a gente tem que viver, mas não é nada disso, né? O que o Senhor Jesus quis dizer é que, naquele tempo, a crucificação era um castigo muito cruel mesmo, né? Que era a maneira que os romanos usavam para castigar aqueles que eles consideravam réus. E a pessoa, além de ser condenada, além de ser crucificada, ela tinha que carregar sua própria cruz até o lugar da crucificação. Então, qualquer pessoa na rua que visse alguém carregando uma cruz, ele sabia imediatamente que aquele era um homem morto. Ele já estava a caminho da sua morte, ele tinha poucos minutos mais de vida. E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer dizer. Ele quer dizer para nós, olha, diga aos seus instintos, morra. Diga à sua vaidade, ao seu egoísmo, morra. Diga ao seu velho homem, morra. E é exatamente isso que Paulo entendeu e está falando aqui. Ele falou, eu estou crucificado com Cristo. Eu já fiz morrer a minha velha natureza. Só que ele não para por aí. Ele diz assim, olha, e a vida que agora, eu já não sou mais eu quem vive nesse corpo, né? Mas ele diz, Cristo vive em mim. E acho que a melhor pessoa, o melhor jeito de entendermos o que é isso, é ouvirmos as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas por João, no capítulo 15 do seu Evangelho. João diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Aliás, o Senhor Jesus que disse isso, né? João registrou. No versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No versículo 5, ele diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim? Peraí, perdi o lugar. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu acho que é uma ilustração perfeita de como um fruto é produzido. Uma planta, né? Nesse caso o Senhor Jesus falou de uma videira e dos ramos, uma árvore e os seus galhos, e a fruta só é produzida quando o galho ou o ramo permanece perfeitamente unido à parte principal, né? O Senhor Jesus disse, eu sou a videira, eu sou a parte principal, a raiz, o tronco, vocês são os ramos. A gente pode pensar numa árvore frutífera, né? Vamos imaginar, pode até ser uma videira ou um pé de laranja, né? A gente pode imaginar
a frutinha lá na ponta do galho, pensando assim, eu vou ter que trabalhar muito hoje para poder dar meu fruto, né? Eu vou ter que me esticar de manhã para pegar o sol da manhã, eu vou ter que me encolher de tarde para pegar o sol da tarde, eu vou ter que dar muito trabalho, vou ter que ter muito trabalho. Ridículo, né? A gente sabe que a planta produz se o ramo, o galho, está ligado no tronco. Se tiver separado, mesmo que cortado uma parte pequena, não tem condição de dar fruto. Mas a maneira, então, essa é uma figura maravilhosa de como Deus espera que nós demos o nosso fruto, esse fruto maravilhoso que é o fruto do Espírito. Não é através de grandes esforços da nossa parte, é através da nossa condição de estarmos intimamente ligadas com Ele. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, Ele falou, sem mim, vocês não vão poder fazer nada. A gente pode lutar com a melhor das intenções, mas sem o Senhor não vamos fazer nada. O Senhor Jesus, pouco antes de falar que Ele era a videira e eles os ramos, Ele, conversando com seus discípulos, Ele falou, eu vou embora, eu vou deixar vocês, mas eu vou mandar um outro Consolador. E olha o que Ele diz, esse Consolador estará sempre com vocês. Ele disse mais, estará em vocês. E é essa grande realidade que nos anima hoje, nos ajuda hoje a entender que nós podemos, sim, dar esse fruto, produzir esse fruto, à medida em que nós permanecemos intimamente ligadas com essa videira maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habitando em nós, nos capacita, nos ajuda a produzir esse fruto. Agora, isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços, então, esperar que Deus faça tudo, né? Deus nos dá as ferramentas, mas o trabalho é nosso. Lembra que a Dorcas falou semana passada? O Espírito está em nós, o Espírito nos dirige, mas quem é que anda? Sou eu, somos nós. Então, Deus nos dá as condições, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, mas o trabalho tem que ser nosso, o andar tem que ser nosso. E Paulo fala tantas vezes, né? Andai no Espírito. Andar quer dizer viver, agir, né? Haja no Espírito, viva no Espírito. Fale com as palavras que o Espírito põe na sua vida. Esteja intimamente ligada com o galho principal, para que você possa, então, dar o seu fruto. Mas faça a sua parte. Deus te dá as condições, você tem que fazer, então, a sua parte. Vamos, então, pensar nesses três últimos, né? O próximo aspecto, é interessante que Paulo não fala que os frutos do Espírito, ele fala o fruto do Espírito. Então, a gente pode imaginar um cacho de uva, né, que são várias unidades, mas várias unidades fazendo parte de um todo, ou podemos pensar numa laranja, uma mexerica, né, os gomos, são gomos também individuais, mas fazem parte de um todo maravilhoso, né, esse fruto multifacetado, esse fruto maravilhoso tem tantos aspectos importantes, né. E foi muito interessante, né, a gente ouvir sobre a importância do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, como isso é importante na nossa vida e como nós temos condições, sim, de produzir esse fruto através do Espírito Santo que está em nós, né? Hoje, então, o próximo fruto é a fidelidade. O que é fidelidade? A fidelidade é a qualidade de alguém que é fiel, alguém que é leal, né? Alguém que você pode confiar, uma pessoa digna de confiança, uma pessoa que merece a nossa confiança, uma pessoa firme nas suas convicções, uma pessoa que sabe o que deve fazer, sabe mentalmente, né? Sabe teoricamente e pratica isso também, né? O Senhor Jesus também falou uma vez com os seus seguidores e contou uma situação para eles, e ele disse assim, olha, o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que vai ter um senhor, né, dono de propriedades, que tem que se ausentar do país, ele chama, então, seus
seus colaboradores mais importantes, né? E entrega, então, tarefas para ele, delega tarefas para eles. É interessante que o Senhor Jesus Cristo fala, ele dá, então, condições, dá dinheiro mesmo, né? Investe neles, de acordo com a capacidade de cada um, né? Eles não receberam todos a mesma coisa. Que gostoso a gente ouvir hoje que Deus é bom, né? Então, Deus jamais vai dar para nós uma responsabilidade que Ele sabe que nós não podemos realizar. Deus é bom, Ele sabe. E Ele deu para esses seus servos, então, de acordo com as suas capacidades. A um, Ele deu 5, ao outro, Ele deu 2, e ao terceiro, Ele deu apenas 1. Mas quando ele voltou, que ele foi, então, acertar as contas com seus funcionários, dois deles não decepcionaram. Esses 2 primeiros dobraram o investimento que o seu senhor tinha colocado nas suas mãos. Mas é interessante que quando o primeiro chegou, ele que tinha levado 5, vamos supor 5 milhões, né, de reais, ele falou, olha, eu trabalhei com isso, fiz o que pude e dobrei. Temos aqui 10 milhões de reais, né? Qual foi a reação do Senhor? Não foi assim, oba, que maravilha, dobrou o meu investimento, agora eu sou um homem mais rico. Ele falou, olha, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muita coisa. O segundo, que tinha recebido menos, também trabalhou e fez a mesma coisa. E ouviu as mesmas palavras. Muito bom, servo bom e fiel. Ele tinha, se o outro tinha agora oferecido 10 milhões, ele apenas ofereceu 4. Mas isso não foi importante. O que foi importante foi a sua fidelidade e o seu trabalho dentro daquilo que ele poderia fazer. E ouviu as mesmas palavras, muito bem, servo bom e fiel. O terceiro decepcionou o seu senhor e foi recriminado, também pela falta de fidelidade, não pela falta de produção. Fidelidade, então, é essa atitude de cumprir com as suas obrigações, de fazer aquilo que se deve fazer, né? E como seria, então, uma mulher cristã fiel, né? Em primeiro lugar, ela cumpre suas obrigações e suas promessas. Você pode contar com ela. Eu creio que você conhece muita gente que fala assim, eu vou ajudar, sim. Vai ter uma programação, que dia? Dia tal, pode contar comigo. Só que na hora H, essa pessoa não aparece. A pessoa fiel, a mulher fiel, é daquela que você sabe que se ela diz que vai estar, ela estará. Se ela prometeu estar, ela vai estar, porque ela sabe pensar direitinho e sabe não aceitar coisas além daquilo que ela pode fazer também. Ela sabe dizer não também. Mas se ela diz, eu estarei ali, você pode contar que ela vai estar. A mulher fiel, ela é perseverante também. Ela tem uma tarefa para fazer e ela não se desanima com o primeiro problema que aparece. Infelizmente, muitas vezes, nós fazemos o contrário. Saímos com bastante ânimo, vou fazer, pode deixar. No primeiro problema, a gente começa a dar desculpa, né? Não sabia que era tão difícil, meu tempo está limitado, sinto muito. A mulher fiel, não. Ela é persistente. Se ela começa a fazer uma coisa, ela vai fazer até o fim. A mulher fiel está sempre pronta a servir também. Ela não espera ser servida. Ela é fiel ao seu Deus e ela se dispõe a servir aos outros porque ela quer servir ao seu Senhor. Também a mulher fiel procura fazer tudo bem feito. Não só fazer, não só marcar presença, mas fazer da melhor maneira possível. Aquilo que vem às nossas mãos, realmente, nós devemos fazer da melhor maneira possível, porque nós estamos fazendo para o Senhor, né? A mulher fiel também não é inconstante. Aquela que hoje está muito animada, amanhã está desanimada por completo.
nós não podemos, não se pode confiar numa pessoa assim, né? Nós precisamos ter pessoas que sejam fiéis constantemente, que tenham essa constância de fidelidade, né? Não ser inconstante, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. E a mulher fiel é a mulher que inspira confiança. E essa confiança que as pessoas colocam nela faz com que ela seja uma pessoa também estimada e benquista no ambiente da igreja do Senhor, né? Principalmente, minhas irmãs, quando alguém pede oração. Eu confesso que várias vezes aconteceu isso comigo. De eu prometer orar por aquela pessoa, esquecer completamente, até daí 3, 4 semanas, ver uma notícia ou que deu tudo certo ou que deu tudo errado. Que vergonha, que vergonha. Que sejamos fiéis, né? Quando alguém pede para nós, ore por mim, quando eu digo, eu vou orar, que a pessoa tenha certeza que eu realmente vou orar por aquela pessoa. Mesmo que seja necessário escrever, fazer listinha, seja o que for. Mas se eu prometo orar por alguém, que o Senhor me ajude a cumprir e ser fiel nesse aspecto. E que as minhas irmãs tenham confiança também de saber que se eu prometi orar, que ela pode ter certeza absoluta de que realmente eu vou levar o seu problema nas mãos do Senhor, né? Agora, existem muitas coisas que atrapalham a nossa fidelidade, né? Uma delas é, talvez, trabalho demais ou até preguiça, né? Às vezes a gente é meio folgada, né? Quando chega na hora de mostrar nossa fidelidade e fazer as coisas para o Senhor, né? É preciso que a gente saiba estabelecer prioridades para que a gente tenha condição de ser fiel. Não adianta ser aquela pessoa que quer fazer tudo de uma vez, que quer fazer todas as coisas, que quer estar em todos os lugares. É impossível isso, ninguém consegue fazer isso. Nós temos que saber de discernir e saber o que é importante, o que é que nós precisamos fazer, o que é mais importante, e realmente cumprir aquilo que a gente resolveu fazer, sem preguiça, sem ter o tempo cheio demais com outras coisas, mas sabendo priorizar a nossa vida para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer, né? Outro grande problema para a fidelidade é a procrastinação. Parece um palavrão. O que significa procrastinação? É o deixar para depois. Eu quero ajudar, sim. O que vai fazer? Vamos fazer um evento. Pode contar comigo que eu vou ajudar. Aí, na hora, mas hoje não vai dar, né? Quem sabe amanhã. Amanhã vai ter também, né? Amanhã eu ajudo. Quem sabe amanhã eu ajudo. Ou então, mas amanhã também acho que não vai dar, talvez só semana que vem. E a gente vai empurrando, vai levando, vai deixando, não fazemos as coisas quando elas vêm à nossa mão para serem feitas. Existem coisas que têm que ser feitas imediatamente, né? Outra coisa que atrapalha a nossa fidelidade é a nossa apatia, a falta de amor. Às vezes a gente vive tão envolvida com os nossos próprios problemas, com a nossa própria vidinha, com a nossa própria saúde, com os nossos próprios problemas financeiros, ou de trabalho, ou emocionais, que a gente não tem tempo para ter esse olhar compassivo que o Senhor Jesus quer que a gente tenha com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. E a gente acaba, parece que fazendo uma casca grossa, e a gente olha o sofrimento dos outros e aquilo não nos comove. Deve comover. Nós devemos ter corações sensíveis às necessidades uns dos outros, né? Outra coisa que atrapalha é a racionalização. Racionalizar, em certo aspecto, é muito bom, é ordenar as coisas com uma certa lógica. Mas existe uma definição dessa palavra que é a seguinte: explicar alguma coisa a partir de motivos errados. E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? É a maneira melhor para a gente se desculpar, né? Não, eu vou ajudar, eu quero ajudar, pode contar comigo. Mas,
Eu acho que eu não tenho tempo. Não é verdade, tem sim. A gente tem tempo para aquilo que a gente quer fazer. Então, a gente parte de uma premissa errada, não tenho tempo para explicar que a gente não vai poder ajudar. Outra coisa que a gente faz demais é, não, eu quero ajudar, eu vou ajudar, mas eu acho que eu não sou muito boa nisso, né? A Rosana é muito melhor, né? Deixa que ela faz. Mentira! Se Deus colocou na minha mão para fazer, eu posso fazer também, tão bem quanto a Rosana, ou a Dorcas, ou a Damari, seja quem for, do jeito que Deus quer. Então, é uma premissa falsa. Eu não posso fazer. Eu posso fazer. Se o Senhor me dá para fazer, se o Senhor pede isso de mim, Ele vai permitir que eu faça. Que a gente não use, então, de racionalização para tentar explicar a nossa falta de fidelidade, a nossa falta de compromisso com as coisas do Senhor, né? Deus espera que nós sejamos fiéis, porque Ele é um Deus fiel. Nós podemos confiar nas suas promessas, podemos confiar na sua palavra, podemos confiar naquilo que nós temos nas Escrituras. Ele espera que nós também sejamos fiéis. Às vezes você pode estar na dúvida de como mostrar a sua fidelidade ao Senhor. Em outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo também falou com seus ouvintes sobre o grande julgamento das nações, quando o Senhor dividiu, então, dois grandes grupos, né, das ovelhas e das cabras, ou dos cabritos, né? E um dos grupos foi elogiado, e o Senhor Jesus falou das coisas que eles fizeram, eles foram elogiados na base daquilo que eles fizeram. O Senhor Jesus falou em alimentação, alimentar. O Senhor Jesus falou em hospedar. O Senhor Jesus falou em visitar. Então, ele falou, vocês são benditos porque eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu estava doente, vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês foram me ver também. E as pessoas, até surpresas, perguntaram, mas quando que isso aconteceu? E o Senhor falou, toda vez que vocês fizeram para um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Então, se você está na dúvida do que fazer para ser fiel ao Senhor, para mostrar sua fidelidade ao Senhor, sirva o seu irmão. Faça coisas simples, né? Paulo disse em outra ocasião, quer comais, quer bebais. Coisas mais simples não existem, né? Não tem ninguém que não beba e não coma durante o dia. Ele fala até nessas coisas pequenas, façam tudo como para o Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor elogiou aquele grupo pelo que eles fizeram, ele repreendeu o outro grupo, lançou-os fora da sua presença, exatamente pelo que eles não fizeram. A gente sabe que ele estava se referindo a outra situação, no final dos tempos, né? Mas são exemplos que a gente pode usar, né? É claro que hoje Deus não nos vai negar a salvação por falta de fidelidade ou fragilidade, fraqueza da nossa parte. A nossa salvação é pela fé. Mas mesmo assim, nós podemos então enxergar nesses exemplos aquilo que o Senhor gostaria que a gente fizesse, aquilo que Ele gostaria que a gente fosse, a maneira que a gente pode então manifestar, mostrar na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa fidelidade ao Senhor. Fazer tudo para a glória de Deus. O próximo aspecto, então, desse fruto, o próximo gomo, a próxima uvinha, é a mansidão. E o que é mansidão? Mansidão é a qualidade de quem é mansa, é brandura, é doçura, é meiguice, um gênio tranquilo. Aí você pode dizer, isso não é para mim. Eu, com esse meu temperamento forte, eu nunca vou conseguir ser uma mulher mansa. Mas lembra que nós estamos falando do fruto do Espírito, não é o nosso fruto, é o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito está relacionado com nós estarmos bem ligadas ao tronco. O fruto do Espírito é mansidão. Agora,
o que é mansidão, assim, praticamente? É aquele ponto de equilíbrio. Nem é sempre muito zangada demais, não é sempre irada, nem leniente demais, né? Aquela que está tudo bem, está tudo ótimo, vamos assim mesmo. É aquela pessoa que fica no meio, né? Nem é irada demais, nem é leniente demais. É o ponto de equilíbrio, né? Agora, vamos pensar bem no que a mansidão não é. Muitas vezes a gente tem uma ideia errada de mansidão, né? A mulher mansa não é aquela mulher ingênua, até tolinha, né? Que concorda com tudo, que está sempre, né, dizendo amém para tudo, concordando com todo mundo. Não é isso de forma alguma, né? É preciso ter muita coragem, muito domínio próprio para ser mansa. É exatamente o contrário do que a gente pensa. A mansidão demanda coragem, a mansidão demanda esforço. E Deus quer usar mulheres que têm temperamento forte, que têm personalidade forte, mas que têm domínio sobre essa personalidade, que têm domínio sobre as suas emoções, a fim de que ela possa, então, manifestar esse fruto que é o fruto do equilíbrio, é o fruto da meiguice, é o fruto da mansidão. E uma mulher de temperamento forte pode sim ser mansa, porque o outro significado da palavra manso é domesticado. Isso é, aquele que tem os seus instintos selvagens sob controle. E para ser domesticado é preciso treino também. Então, a gente pode treinar para ser mansa. É algo que pode ser desenvolvido na nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, né? A mulher mansa, ela sobressai porque ela é diferente. Em primeiro lugar, ela não é a primeira pessoa a lutar por seus direitos. Hoje em dia a gente ouve muito falar dos nossos direitos, né? Porque eu tenho direito, eu posso escolher, eu sou livre, minha liberdade é importante, eu prefiro morrer a deixar de ser livre, né? Mas a mulher mansa, ela não é a primeira a falar, não, esse é um direito meu, eu quero. Né? A mulher mansa, ela tem prazer até em abrir mão de algum direito, se isso for para o bem dos outros, principalmente se for para ajudar algum irmão em Cristo ou para promover o reino de Deus. Ela tem alegria de abrir mão de algum direito para promover o bem-estar da igreja e promover o reino de Deus, né? A mulher mansa também não é defensiva com a sua própria pessoa. Geralmente, se alguém fala alguma coisa de nós que a gente não gosta, né? A pessoa diz eu então quero falar mais A e vou acrescentar o B também. Eu não vou aceitar que alguém fale alguma coisa que eu acho que não é verdade a meu respeito. A mulher mansa não se preocupa, não se apressa em defender sua própria pessoa, em defender a si mesmo, né? Em defesa mesmo, defesa própria da sua própria pessoa. Além disso, também a mulher mansa, ela não coloca as suas atividades ou aquilo que ela faz em preeminência. Muitas vezes a gente faz as coisas e gosta de falar que fez, gosta de mostrar que fez, ou então a gente usa até subterfúgio de falar que não foi muito bem feito, mas assim, caçando elogio, né? A gente acha que a gente é que faz melhor, né? Então, todo mundo deve nos elogiar. A mulher mansa é o contrário, ela não procura esse tipo de elogio, de consideração. Ela não considera aquilo que ela faz como sendo o mais importante. Ela sabe também do valor do trabalho de todos os seus irmãos e as suas irmãs, né? A mulher mansa, ela reconhece o seu tamanho diante de Deus. Daí é o seu segredo, a sua dependência de Deus, né? A mulher mansa sabe que para exercer, para manifestar
esse aspecto do fruto do Espírito, ela precisa muito da presença, da ajuda do Espírito Santo na sua vida. A mulher mansa também, ela sabe ouvir as opiniões dos outros, valorizar, porque muitas vezes a gente não quer nem ouvir, muito menos valorizar. A mulher mansa sabe ouvir e sabe valorizar opiniões que às vezes são diferentes das suas, gostos que são diferentes dos seus, ela sabe valorizar tudo isso. Nós temos na palavra de Deus muitos exemplos de pessoas mansas, né? A gente pode lembrar de Abrão e Ló, né? Quando eles estavam lá no momento de definição, né? Os seus rebanhos haviam crescido muito, eles tinham que tomar uma decisão, e Abrão permitiu que Ló fizesse a escolha, e Abrão aceitou. Aparentemente, Ló escolheu o lugar mais bonito, mais fácil. A gente sabe também que não foi uma boa escolha, mas Abrão aceitou. Pensa em Isaac. Quando Deus pediu a Abrão que sacrificasse seu filho, Isaac, a essa altura, não era uma criancinha pequena, ele já era um mocinho, com certeza forte, bem mais forte do pai dele, que já estava com mais de 100 anos, né? Ele poderia ter lutado com seu pai, falar, ai, pai, você ficou louco? O que é isso? Vai me matar? Mas ele se submeteu, nós não lemos isso claramente na palavra de Deus, mas está bem claramente subentendido que ele permitiu que o seu pai o amarrasse e colocasse sobre a lenha, né? E a gente sabe depois também, pelas outras atitudes de Isaac, que ele foi um homem pacífico, né? Um homem manso, né? Mas, no livro de Números, nós lemos que Moisés foi a pessoa que foi muito manso, na Números está escrito, Números 12, versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos sobre toda a terra. Vocês acham que Moisés era uma pessoa sem personalidade? Muito pelo contrário, né? Ele tinha uma personalidade muito forte, senão ele jamais poderia ter conduzido aquele povo durante 40 anos no deserto, né? A gente lembra quando ele era moço, o que ele fez? Ele queria exercer a justiça a seu próprio modo, né? Isso não é coisa de uma pessoa que não tem personalidade. Ele tinha, sim, uma personalidade muito forte. Ele depois teve que fugir, né? Ficou muito tempo longe. Deus o ensinou, Deus tratou com ele, né? E ele recebe, então, essa alcunha do homem mais manso sobre a terra. Há outro momento de raiva dele, né? Quando ele viu o povo adorando o bezerro, o que ele fez? Ele estava com 2 pedras, né, dadas por Deus, com a lei escrita nelas, ele não teve dúvida, lá já jogou no chão, quebrou tudo, teve que fazer depois. Só para mostrar o tipo de pessoa que ele não era uma pessoa mansa por natureza, ele era uma pessoa normal, de temperamento forte, que sabia se irar, que podia se irar de maneira até exaltada, mas que na dependência de Deus ele foi um vitorioso e ficou conhecido, então, como o homem mais manso, né? Outra coisa que Moisés fez, ele racionalizou. Ele fez uma declaração um dia baseada em premissa falsa. Ele queria muito entrar na terra prometida, né? E Deus falou para ele, não, você não vai entrar. Você vai ver. Deus sabe de todas as coisas, né? Sabia também que já estava na hora de levá-lo para casa para descansar. Mas esse gostinho, Moisés não teve de entrar, de colocar o pé na terra prometida, né? Deus mostrou só de longe para ele. Mas quando ele estava conversando com o povo, fazendo os discursos lá, uma certa ocasião, ele falou assim, olha, eu queria muito conhecer a terra prometida, mas por causa de vocês que me levaram à ira, Deus não permitiu. Racionalizou, não era verdade. Não foi por causa do povo que Moisés não entrou na terra prometida, foi por causa dele mesmo, de uma atitude também irada que ele tomou. Agora, pensando bem, eu acho que a gente perderia muito mais a paciência do que Moisés perdeu, né? Lidando com aquele povo tão difícil, né? Tão reclamão. E, mesmo assim, ele conseguiu, né, vencer, ser fiel também, mostrar essa mansidão e ser conhecido, então, como um dos homens, ou como o homem mais manso sobre a terra.
Mas, sem dúvida, o exemplo maior sobre a mansidão que nós temos é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu gostaria de ler um trechinho de Filipenses, quando Paulo fala sobre isso também, um texto maravilhoso. Filipenses, capítulo 2, Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha uma posição exaltada. Ele não precisava fazer nada para se exaltar mais do que isso. Mas a palavra de Deus disse que ele antes a si mesmo se esvaziou, foi de livre, espontânea vontade. Ele desceu, ele deu 7 passos descendentes. Ele assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, ele humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso, então, Deus o exaltou. E Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento. Ou seja, quase impossível, né? Nós fazemos o que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas que a gente tenha, pelo menos, esse mesmo sentimento, esse desejo, né? De colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, de mostrar que nós podemos dominar a nossa natureza, que nós podemos treinar atitudes de mansidão, atitudes de meiguice, atitudes de amor com as nossas pessoas, né? É só mesmo pela ajuda do Espírito Santo que a gente pode produzir esse aspecto desse fruto tão lindo que é o fruto do Espírito. E, finalmente, o último gomo, ou a última uva, o último aspecto desse fruto maravilhoso é o domínio próprio. O próprio nome já explica o que é, né? Domínio, controle próprio de si mesmo. Então, controle de si mesmo, né? Isso descreve também uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe conter os seus próprios desejos, as suas paixões, né? Uma pessoa que, por ser assim, também vai ser grandemente respeitada, né? A mulher que tem essa percepção, né, o domínio próprio, ela sabe dizer não também a muitas coisas, né? Ela sabe dizer não à tentação, ela sabe dominar os seus desejos, né? Ela sabe ver aquilo que não vai fazer bem para ela e ela sabe dizer não. Ela não se rende à cobiça nem à inveja. Nós somos tentados, sabemos que somos tentadas. Sabemos que Satanás conhece também nosso ponto fraco, ele sabe onde nos tentar. Pedro diz que ele é como um leão, né? Que anda rodando, esperando o momento para atacar. Mas se nós temos domínio próprio, nós sabemos perceber as artimanhas de Satanás e saber dizer não. A mulher que tem domínio próprio também não participa de ações pecaminosas, não se entrega às suas próprias paixões, né, as paixões do eu, e não se coloca em primeiro lugar. No início do trecho que nós lemos, o trecho que dá início ao fruto do Espírito, né, lá de Gálatas, Paulo coloca essa situação como uma batalha, uma guerra, né? Ele fala que a carne luta contra o espírito contra a carne, né? Mais uma vez, então, nós temos que lembrar que Deus nos dá as ferramentas, mas a luta é nossa, o trabalho é nosso. Deus nos dá as condições, Deus nos dá o Espírito Santo para nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que Paulo fala no começo: andai no Espírito. Andar no Espírito é exatamente desenvolver todas essas características desse fruto maravilhoso, para que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor, para que a gente possa também ser bênção na nossa família, na nossa igreja, no ambiente em que a gente está, no nosso trabalho, seja onde for. Que o Senhor nos ajude a permitir mesmo que nós saibamos buscar intimidade
tão grande com o Senhor, que ele vai ter toda a liberdade de produzir esse fruto na nossa vida, através também da nossa boa vontade, através do nosso trabalho de andar no Espírito, de procurar dia a dia fazer aquilo que o Senhor pede de nós, que ele vai nos capacitar a fazer, através do seu Espírito que habita em nós. Que o Senhor nos ajude, então, para que assim seja, para a honra e glória do seu nome, para a nossa própria alegria e felicidade, e para a bênção do nosso ambiente, seja qual for. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo? Estão? Ó, ótimo. Então, irmãs, que preciosidade, né? Eu fiquei, assim, muito pensativa em algumas coisas que a tia Ana falou e que eu não tinha pensado a respeito, né? Ela falou diversas vezes que é possível treinar, é possível, uma coisa que ela disse que eu anotei também, que a gente tem que dar liberdade para que o Espírito possa produzir em nós o seu fruto. Irmãs, pensando nisso, né, que nós possamos... Deixa eu completar o meu pensamento anterior antes de eu dizer isso. Muitas vezes, quando nós estamos conversando com alguém, ou mesmo quando nós mesmas estamos nos autoavaliando com relação a quanto desse fruto nós temos permitido que o Senhor produza em nós, né? Que a colheita seja farta, né? Nas nossas vidas, e muitas vezes a gente usa as expressões, como diz o bom mineiro, gente, eu não dou conta disso, eu não consigo, né? É mais forte do que eu, né? Irmãs, isso não é verdade, porque o Senhor, ele é bom, e ele não nos pediria algo que nós não podemos praticar. Que o Senhor possa nos ajudar a tirarmos essas mentiras que o inimigo coloca na nossa mente, né? Como a tia Ana disse várias vezes, né? Às vezes a gente tem conceitos baseados em falsas premissas, né? Que nos faz acreditar, nessas falsas premissas nos fazem acreditar que não temos a capacidade de desenvolver essas virtudes nas nossas vidas. Isso não é verdade. Deus nunca nos pediria algo que nós não pudéssemos fazer. Não é verdade, tia Ana? Você disse isso, não disse? Que se Deus nos pediu, ele vai nos ajudar a praticar aquilo. Que nós possamos realmente ter isso em mente, irmãs. Nós podemos, sim, e devemos, e esta é a vontade de Deus. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser mansas e precisamos ter domínio, ter controle sobre as nossas atitudes. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a colocar em prática, então, esses aspectos, né, do fruto do Espírito. Obrigada, tia Ana, que o Senhor continue te abençoando, né, com maestria novamente, uma mensagem profunda e dada por uma pessoa. Quando eu estava dividindo cada grupinho, quando eu falei assim para Dorcas, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ela falou, tem que ser a tia Ana. Tem que ser a tia Ana, não pode ser outra pessoa, né? E eu falei para ela, eu concordo com você. Obrigada, tia. Que o Senhor te abençoe. Obrigada por continuar nos ensinando tanto toda a nossa vida. Você não está querendo falar e não consegue abrir seu som? Espera aí, que eu libero. Você quer abrir seu som? Abriu. Eu estava só tentando abrir, porque você perguntou se eu tinha falado isso mesmo, né? E é bem isso, né? Eu até evitei, quando eu estava falando sobre as mentiras, né? Eu ia falar mentira, né? O que é mentira? Aí eu achei meio forte, falei, não, deixa eu só falar, isso não é verdade, mas é mentira mesmo.
Essas Eu mentiras não que a falei que gente... ela é mansa? Eu não falei que ela é mansa? E aí eu não sou mansa. Ela se controlou. Então, tia, você se controlou, eu não. Mas é verdade, a gente baseia em mentiras, não é verdade que eu não tenho tempo, não é verdade que eu não dou conta, eu dou conta, se Deus colocou na minha mão para fazer, né? É Tá sim. certo? É E nós isso aí. precisamos, então, colocar isso nas nossas mentes e acreditar que, com a ajuda do Senhor, nós podemos sim. Dependência total, né? Dependência total, só mesmo ficando bem ligadinha, né, no ramo, porque senão Não aí era a não nossa vai. coisa. Não, Não é. não, Mas, tia, você não quer falar semana que vem sobre como que a gente pode dominar? não, muito obrigada. Eu achei tão bom, você podia falar semana que Eu vem. já encerrei o ano. Tá bom, muito bom. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Imagina, meu E prazer, minha alegria. nós vamos, então, pedir para a Dani, lá de Ribeirão Preto, né? Para que ela encerre, então, essa reunião, esse estudo para nós. Então, Dani, por favor, abra seu som. Vamos orar, então. Pai, muito obrigada por essa reunião. Obrigada porque sabemos que o Senhor nos capacita, o seu Espírito nos ajuda, nos auxilia a darmos frutos, a dar esse fruto do Espírito. Muito obrigada por isso. Pedimos que possamos ser fiéis, mansas e termos domínio próprio. Queremos também deixar esse restante da noite aos teus cuidados, que o Senhor continue conosco, nos abençoando e cuidando de tudo. Nós deixamos esses pedidos no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Dani. Meninas, então, eu vou encerrar aqui a participação no YouTube, só um minutinho. Só um minutinho. Um minutinho, a gente tem um minutinho. Angelina, você pode tentar encerrar a apresentação? Tia, só o anfitrião, que é a tia que consegue. Eu tô como co-anfitriã.